Saudações, aqui é o Serginho, representante comercial da área de lazer aquático, e hoje eu tô vindo falar dele. O mito, a besta enjaulada, o cara que todos os lojistas só falam dele nos últimos 2 anos. E é afinal a última tecnologia que diz respeito a aquecimento de piscina. Sim, eu vou falar hoje do trocador de calor, e você que tem uma piscina ou está pensando em adquirir uma, você com esse vídeo vai tirar todas as suas dúvidas e no final das contas concluir se ele é ou não é para você. Pois bem, para início de conversa, quando a gente fala de aquecimento de piscina, primeiro é importante a gente citar as outras opções que existem para a gente fazer um comparativo com o trocador de calor. Quais são as outras opções mais convencionais do mercado que eram muito conhecidas e que hoje perdem muito espaço para o trocador de calor? Seriam os coletores solares, também os aquecedores elétricos e os aquecedores a gás. Essas 3 opções, embora também atuem no aquecimento da água, têm certas limitações que o trocador de calor consegue, no final das contas, superar, que é o principal, que é isso aqui, ó. La Plata. Pois é. O que acontece? Quando a gente fala de, por exemplo, coletor solar, o aquecimento dele, a solução para a instalação não é tão simples. Já começa por aí. Qual que é a vantagem dele? Você não tem um gasto de energia exacerbado, é muito de boa, quase não impacta na conta de luz. Porém, como a gente está falando de aquecimento, coletor solar, ele depende do quê? Pois é. O que acontece? Se você não tem sol, não adianta. Você não vai ter a sua piscina aquecida do jeito que você quer. Tá? Qual que é o outro fator? Se você tem sol, já não é tão impactante a água gelada. Então, nesse sentido, ele acaba sendo uma solução complexa, que exige uma manutenção que não é simples, não é qualquer um que vai fazer manutenção do teu sistema de coletor solar, e além disso, ele não vai te atender da forma ideal. Não gasta muita energia, porém, no final das contas, também não entrega um aquecimento satisfatório. É uma opção que existe, que muitos lojistas trazem, porém, é um probleminha. Não é tão simples assim. De todas elas, eu diria que é a mais problemática até, opinião própria. Quando a gente fala de aquecedor elétrico, o aquecedor elétrico, qual que é o grande problema dele? Ele é muito barato de você adquirir e muito simples de você instalar. A verdade é essa, principalmente se você já tem uma piscina. Mas o problema é isso aqui, ó. De novo, gasta muita energia e afinal você está falando de um aquecedor elétrico que vai utilizar uma resistência que precisa ter uma potência muito alta para você ter um impacto no aquecimento da piscina. Nesse sentido, demora e gasta muita energia. Essa é uma limitação do aquecedor elétrico. Portanto, eu também não recomendo muito, afinal, além disso, eu não conheço até hoje um fabricante que possua a coisa mais importante que a gente fala quando a gente está falando de água e eletricidade em conjunto, que é o Inmetro. Pois bem, vamos para o aquecedor a gás. Aquecedor a gás, dentre as opções, ela é muito utilizada, principalmente em grandes empreendimentos. Qual que é o problema? Entra na mesma situação do consumo e a instalação não é tão simples. Então ela também tem uma instalação complexa. Não é qualquer um que instala, então é um pouco complicada a aquisição até você colocar ela na sua piscina. Isso é muito importante levar em consideração. E aí, no meio dessas 3 opções, que cada uma tem uma falha e nenhuma é satisfatória o suficiente, todas gastam muito, surgiu o bendito trocador de calor, que é nada mais, nada menos que um ar-condicionado de piscina, ao contrário. Afinal, o ar-condicionado a gente quer gelar o ambiente, o trocador de calor, embora ele também consiga esfriar a água, a gente não vai usar ele para isso, né? Vamos ser muito sinceros. Pois bem, quando a gente fala de trocador de calor, o trocador de calor, a medida da potência, da capacidade de aquecimento dele é utilizada em BTU, né? Que é British Thermal Unit. É uma unidade utilizada para ar-condicionado, foi criada lá na Inglaterra e também acabou sendo adaptada para o trocador de calor de piscina, afinal o princípio de atuação é o mesmo. Como é que funciona um trocador de calor? O trocador de calor, ele nada mais, nada menos, ele vai fazer exatamente isso, ele vai trocar calor para poder esquentar a água e tirar o frio dela. Nesse sentido, o trocador de calor ele vai fazer essa operação ao longo do dia, e a grande vantagem dele é que, pelo fato principalmente das versões mais atuais, dele fazer uma utilização de compressores, de gás, e depois ele só manter a temperatura quando ele chega, o consumo é muito baixo. Afinal,
os componentes que atuam no trocador de calor, eles não exigem uma demanda de carga tão alta como, por exemplo, um aquecedor elétrico. Então, essa já é uma vantagem. E aí, quando a gente fala de trocador de calor, nós temos dois modelos, que é o modelo on-off e o modelo inverter. Ambos atuam da mesma forma, tá? Porém, o inverter ele é mais inteligente, pode-se dizer assim. O que acontece é o seguinte, eu tenho meu trocador de calor lá, com a ventoinha, condensador, compressor, tudo bonitinho lá funcionando, fazendo essa troca de calor através de um gás refrigerante, que ele vai utilizar justamente para poder tirar o calor do ambiente e injetar, fazer esse calor passar para a água. O que acontece? Quando eu falo do modelo on-off, ele liga na potência máxima e aí ele vai aquecendo a sua água. É muito importante deixar bem claro que o trocador de calor ele não aquece rápido, tá? E a gente vai falar na frente um pouquinho sobre isso. Mas ele basicamente ele vai ligar o compressor e vai operar na potência máxima até chegar na temperatura ideal. Chegou na temperatura ideal, ele vai fazer o desligamento, por isso o on-off. Nesse sentido, ele vai deixar a temperatura cair um delta, geralmente são 2, 3 graus, e depois ele liga de novo na potência máxima. E aí, nesse sentido, se você comparar o consumo dele com um aquecedor elétrico, com um aquecedor a gás, é infinitamente menor. Porém, para que ele seja menor, tem uma condição, e eu vou falar isso para vocês depois. Mas, pois bem, vamos seguir a nossa linha de raciocínio. Quando eu chego no inverter, como é que funciona o sistema de aquecimento do trocador de calor? Ele utiliza esse on-off de forma inteligente, ele tem um inversor de frequência que vai justamente modular a potência do motor dele de modo a fazer com que ela ligue no máximo se você configurar ele para aquecer mais rápido, né? Porém, quando chega na temperatura ideal, o que ele faz? Ele modula a potência dele de modo a ele não precisar trabalhar no máximo e assim você economizar energia. Então já vai a primeira deixa. Quando eu falo do trocador de calor modelo on-off e o modelo inverter, o inverter ele gasta menos energia ainda que o on-off. Então, poxa Serginho, eu tenho aqui um modelo on-off que é quase metade do preço do inverter. Acredite, com o tempo o inverter se paga. Então, às vezes é melhor você comprar algo mais caro, porque aquele dinheiro que você deu a mais, ele volta em economia na sua conta de energia. Ou seja, acaba que o inverter ele acaba sendo imbatível quando comparado com o on-off. Afinal, como ele modula a potência dele, ele tem a vantagem de conseguir fazer você economizar mais energia ainda do que o on-off faz. E além disso, ele dura mais porque se você tem um motor do compressor, a ventoinha ela liga no máximo, significa que você vai ter uma partida mais severa. Quando a gente fala de motor elétrico, isso é muito importante. Já no modelo trocador inverter, ele já tem a partida mais suave, então o motor dele tende a durar mais. Então é outra vantagem do inverter. Fora o fato de que o inverter você consegue configurar, conectar na internet, ligar à distância, coisas que o on-off não vai trazer e acaba realmente, por ser um modelo mais antigo, se tornando menos atrativo. Então preste muita atenção, se você vai adquirir um trocador de calor, pague mais caro porque vai valer a pena. Escuta isso que eu estou te falando. Pois bem, seguindo o nosso assunto, todo trocador de calor, e a gente vê no mercado, na última feira de lazer, para vocês terem uma ideia, mais ou menos uns 15 fabricantes trouxeram trocador de calor, para você ver como isso virou uma febre. E na verdade como que ele tem alguns diferenciais, né, que o pessoal gosta de citar, e você vai acabar vendo, todos eles vão estar falando mais ou menos a mesma coisa. Olha, meu condensador é de titânio, eu uso o meu trocador de calor usa o gás ecológico, que é o R32 e por aí vai. Todos os trocadores estão nessa sistemática, então esses detalhes que eles trazem, os diferenciais dos produtos, não necessariamente são diferenciais, porque todo trocador tem, cara. E o que acontece é o seguinte, o gás refrigerante R32, o que acontece é o seguinte, existem outros gases que são utilizados, outras opções. O R32 é aplicado no trocador de calor por quê? O governo, através de um conselho que eu não lembro, acho que era alguma coisa de Montreal, ele chegou à conclusão e ele aderiu que seria necessário sobretaxar os gases que são agressivos para a nossa camada de ozônio, os gases estufa. Nesse sentido, ele se tornou um gás mais barato porque os outros gases, as outras opções que eram utilizadas, que poderiam ser utilizadas no trocador de calor, eram muito usadas no ar-condicionado. Elas acabaram se tornando mais caras. Então existe uma sobretaxação em cima do R22, o R410C, entre outros gases refrigerantes utilizados.
os gases ecológicos, que são mais eficientes também, eles acabaram se tornando mais atrativos também comercialmente por conta do preço para você poder botar no custo do seu produto, né? Então, nesse sentido, acredite no que eu estou falando. Todo trocador usa o R32. Você não vai achar um que não use, entendeu? Se você achar um que não use, faça essa boa ação pelo meio ambiente e não adquira ele. A verdade é essa. Pode ficar tranquilo. Você vai ter outras 14 opções de fabricante para você adquirir e todos são muito semelhantes. Isso é muito importante deixar claro. Quando a gente fala de trocador de calor, o condensador de titânio é o seguinte: todos eles têm condensador de titânio. Por quê? Se ele não tiver, a água da piscina ela precisa ser tratada. Então ela tem cloro. E o cloro ele é extremamente agressivo. E ele ataca principalmente metais menos resistentes. Então, o condensador de titânio, você não tem problema com isso, você vai utilizar o seu trocador de calor, vai poder clorar a sua piscina sem ter problema. Então, nesse sentido, lembrando, todos eles, dificilmente eu não lembro de um agora que não tenha condensador de titânio. É muito importante a gente sempre se ater a isso, porque muitos fabricantes trazem diferenciais que no final das contas são iguais para todos eles. Isso é muito importante. Eu, como representante, eu preciso falar isso. E o que acontece é o seguinte: quando a gente fala de trocador de calor, aí é que vem a máxima. Sabendo que o trocador de calor é toda essa maravilha, significa que ele serve para todo mundo? Pois bem, não. O que acontece é o seguinte: vamos pensar algumas situações em que o trocador de calor não vai valer a pena. Primeira coisa, se você pretende colocar o seu trocador de calor num local confinado, uma casa de máquinas, você não tem um espaço para colocar ele ao ar livre, não te recomendo que você adquira. Esse trocador de calor provavelmente não é para você, porque ele precisa de fazer troca com o ambiente. A casa de máquinas é um ambiente úmido, então você vai ter problemas na durabilidade do seu equipamento, além do consumo. Afinal, ele não vai trabalhar da forma eficiente que ele foi projetado para trabalhar. É sempre importante lembrar disso. Todo trocador de calor ele precisa ficar no ambiente e é interessante que você opte por trocadores de calor que tem a opção de você tirar o quadrinho, porque o pessoal gosta muito de botar no telhado da casa de máquinas, botar em locais elevados, e aí nesse sentido, se você tem um trocador de calor que o painelzinho solta, você não precisa subir no telhado da casa de máquinas para poder escolher a temperatura que você quer, se você for usar o painel. Então, isso já explica tudo. Qual é o outro detalhe que é importante a gente pensar? Digamos que você não quer deixar o trocador de calor ligado o tempo inteiro, porque a economia dele vem da utilização contínua. Não é interessante que você desligue ele. Se você não deseja utilizar dessa forma, provavelmente você vai ter problemas em relação ao consumo. E ele vai começar a consumir muito, e eu vou explicar o porquê. O que acontece é o seguinte: o trocador de calor, ele até aquecer a sua piscina, ele vai levar tempo. É muito importante entender isso. Nesse sentido, quando ele chega na temperatura ideal, você usa um pouco a sua piscina, usa um dia, depois você desliga ele. A próxima vez que você ligar ele outra vez, ele vai precisar de fazer todo aquele trabalho e elevar a temperatura tudo de novo. E aí todo esse trabalho vai se tornar dispendioso. Então é muito importante você entender que se você vai adquirir um trocador de calor, primeira coisa, não vai aquecer rápido, não se iluda. Se você quer usar a piscina quente amanhã, não ligue hoje, porque ele vai demorar na média de uns 2 dias para poder aquecer a sua piscina. E aí depois que ele aqueceu, o consumo fica muito baixo, tá? Consome menos que um bebedouro de água, tá? É basicamente isso. E aí, se você não entra nessa sistemática de deixar o trocador de calor ligado direto, ele não é para você. Você vai adquirir um produto caro e não vai ficar satisfeito, porque a sua conta vai continuar vindo cara. Então, se você quer economia, se você quer custo-benefício, é muito importante que você entenda que o trocador de calor, ele, além de demorar para aquecer, ele precisa ficar ligado. E aí quando ele fica ligado e chega na temperatura, olha, é um abraço, porque aí ele vai gastar muito pouco e o mais importante, ele vai entregar água quente direto para você, que é o mais importante. Ele vai climatizar a sua piscina, literalmente, tá? E aí, claro, quando a gente fala de trocador de calor, existem algumas formas de você dimensionar. Você que já descobriu que é para você, saiba que você não precisa ficar preocupado e você não precisa dimensionar, porque o lojista, ele dimensiona para você. Existem alguns fatores que são levados em conta para você dimensionar um trocador de calor, que é o quê?
o quanto venta no local, a área da superfície da sua piscina, o volume, entre outras variáveis que vão ser levadas em conta para poder oferecer o melhor modelo para você. E claro, o tempo que você quer aquecer a sua piscina. Afinal, eu quero ligar e no dia seguinte está quente. É possível? Afinal, você falou para mim que demora uns 2 dias. Você superdimensiona o seu trocador, ele vai aquecer mais rápido. Depois, quando ele chegar na faixa ideal, aí o consumo fica light, fica tranquilo. Mas ele aí aquece mais rápido. O pessoal faz muito essa prática de colocar um trocador de calor mais forte para aquecer a piscina mais rápido. Afinal, o benefício é depois que chega na temperatura. Então, nesse sentido, tem gente que gosta de colocar realmente superdimensionado. É muito importante você, quando for adquirir o trocador de calor, você conhecer a empresa que você está adquirindo. Eu vou dar um exemplo. Eu forneço o trocador de calor da Heliodin. O trocador de calor da Heliodin, além de ser padrãozinho, inverter tudo que tem de bonito e todas essas qualidades que todos os fabricantes exploram, eu tenho a garantia da minha empresa e do pós-venda dela, que é isso que vai contar muito. Então, quando você adquirir um trocador de calor, você vai ver trocentas marcas, trocentas opções. Eu poderia numerar aqui facilmente 10 de cabeça, mas o importante não é isso. Mas é muito importante que você adquira um trocador de calor de uma marca confiável e, o mais importante, com um lojista sério. Afinal, ele vai ser a sua ponte para você realmente adquirir a solução que você precisa, do jeito que você precisa e consumindo pouco. Beleza? O que eu tinha para falar sobre trocador de calor é basicamente isso. É muito importante sempre você estar atento a esses detalhes, né? Eu queria agradecer você que me assistiu até agora. Não se esquece de se inscrever no canal, curtir e comentar se eu falei alguma abobrinha. Eu acredito que não, tá? Mas é muito importante esse engajamento e esse feedback para a gente entender como estão indo os vídeos e também os próximos. Se tem sugestão aí de assunto, dúvida que você tem para piscina, deixe aqui embaixo que eu faço questão de depois fazer um vídeo específico e ainda cito o seu comentário, beleza? Gente, muito obrigado, um forte abraço e até o próximo vídeo.